Aqui no Resgate da Alma, nós viemos buscar uma estratégia soberana de Deus para a mudança definitiva da minha história. Então bate palma para Jesus, toma o seu assento. Pode se assentar, fica à vontade em nome de Jesus. Amém? Tem alguém feliz com Jesus aí? Aleluia. Fala comigo assim: amor, não temor. Fala com autoridade. Amor, não temor. Tem um telefone cortando na alta aí, né? Aleluia. Aqui, ó. Não adianta ter medo, chapa. Tem que ter amor. Eu nasci em 1978. Em 88 eu tinha 10 anos. E ninguém colocou medo em mim, mano. Minha mãe me quebrava, meu pai me zoava. Tinha uns caras da rua, que sempre tem uma rua de baixo que bota maior pânico. Sempre tem aquele que te... Mas medo nunca me freou, cara. Pressão nunca me freou. Existe um bagulho chamado afronta. Quando você está no mundo, você não gosta de ser ludibriado. Você não gosta de ser tirado de otário. Então toda vez que você tem a oportunidade de provar para alguém que você vai ser mais, maior, que vai passar por aquele momento, aquela fase, você fecha a mão e vai para cima e arregaça. Agora tudo que é na base do amor, ele é duradouro. E não tem derramamento de sangue. Um dia minha mãe falou comigo assim: não acredito que você parou de usar droga. Você fumava quantos baseados por dia? Uns 10 baseados. 6 baseados por dia. E minha mãe falava comigo todo dia: por que você não para de fumar maconha? Eu falo: porque eu não quero. Você faz eu sofrer, você faz a família ficar envergonhada. Eu falei: o problema é seu, cada um com a sua vida. Senhora, senhora, meus irmãos, e eu sou eu. Um dia minha mãe falou comigo assim: por que você começou a andar com esses crentes e depois que você andou com os crentes você parou de usar droga? Eu falei para ela: não foi que eu andei com os crentes e parei de usar droga. A palavra de Deus me convenceu que eu precisava parar de usar droga. Existe um bagulho chamado amor. Um amor pela proposta de Cristo que apacentou meu coração e com força, com veracidade, eu lutei para que eu parasse de usar droga. Eu fumava uns 10 baseados por dia, uns 8 baseados por dia. Tomava vários graus por dia. Cachaça, uísque, Campari, conhaque, dreia. Tinha uma pá de mulher para rua fora. Um monte de inimigo. Uma vida lixo. Até eu conhecer Jesus. E eu não mudei porque Jesus veio com os 2 pés no meu peito e me manipulou e me obrigou a parar. O bagulho é muito louco, porque eu não queria ser crente. Eu nunca quis ser crente. Eu nunca planejei ser crente. Os meus projetos eram tudo ligado à marginalidade. Por quê? Porque eu nasci para ser vagabundo, nasci para dar errado. E normal. Hoje eu não venho como juiz, porque juiz é só Jesus. Mas eu venho como sacerdote. E a função do sacerdote é te ministrar acerca da palavra de Deus. Quando eu mudei e gerou em mim mudanças, o que gerou em mim mudanças foi justamente o conhecimento da palavra de Deus. Uma palavra viva e eficaz que te faz, te motiva a viver algo sobrenatural, a viver algo novo, a viver algo ímpar. E o amor que nasceu no meu coração pela proposta da cruz fez com que eu mudasse minha vida. Mas eu vou falar um bagulho. O Cacau falou até agora mesmo aqui sobre o bagulho do cheiro do beck. Eu não posso sentir o cheiro do beck, que eu paro e respiro fundo, ó. Porque eu gosto do cheiro do beck. Eu gosto da maconha. Do mesmo jeito que eu gosto de uma mulher gostosa, linda, maravilhosa. Do mesmo jeito que eu gosto de um peso de um revólver. A diferença é que há 13 anos eu aceitei Jesus como meu salvador. E eu optei lutar contra os meus desejos para viver uma vida melhor. É muito fácil eu chegar para você e falar assim: ó, você não pode. Mas eu não sei a sua história. Eu não sou você. Eu não sei os limites da sua guerra pessoal. Então eu preciso falar para você: ei, tem como você vencer as suas guerras. Tem como você ver uma mina gostosa pra caçamba e não ir atrás dela e catar ela.
Tem como você ter um revólver na sua casa e não sair pra rua fazendo um monte de groselha. Como assim? Se o sistema político te dá a legalidade de ter a posse de arma, tem a posse de arma. Não é isso que o sistema oferece? Você pode, foi lá na justiça, passou todos os seus documentos, seu nome é um cara apto segundo o governo, compra uma pistola e coloca dentro da sua casa. Se invadir a sua casa, colocar sua família em risco, mete bala na cara e poucas. Mas é pecado, pecado não, tio. Deus mandava matar e matava era de monte. Jesus veio com a graça e com a misericórdia. Eu não posso andar pra rua fora de revólver na rua igual andava antigamente. Ilegal, errado. Mas se a justiça fala que eu posso, eu posso. Existe um barato chamado manipulação em massa. Existe um barato chamado conhecimento do caráter de Cristo. Você não precisa viver uma história de vida com medo de Deus. Porque se você tiver medo de Deus, a sua história não muda. Você precisa amar a Deus. Porque através do amor você se molda. Você se reabilita. A Bíblia fala que não é por força e muito menos por violência. A Bíblia fala que Jesus tinha na sua mão, aqui ó, o maior poder de guerra da face da terra. Quem está ligado que a bomba atômica? Quem está ligado que a bomba atômica? A bomba de Hiroshima. Se Jesus quisesse, tio, aquela hora um jet que os caras veio catar, ele podia fazer assim aqui ó. Explodia tudo, acabava com tudo. Porque ele tem nas suas mãos o poder da vida e o poder da morte. Porém, por amor, ele optou a nos dar a vida, a nos dar a liberdade. Repete comigo: Jesus me deu liberdade e eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu não saí de lá de Belo Horizonte para vir cá te manipular, chapa. A vida é sua e você faz da sua vida o que você. A nossa função aqui como sacerdote é falar para você: ei, existe um caminho ali ó, bem suave para você trilhar. Existe um caminho ali que vai poupar você e a sua família de um monte de sofrimento. Existe um caminho ali que pode fazer de você um homem bem sucedido no dia de amanhã. Quem está entendendo a visão? Você só consegue montar uma nova história quando você conhece o caráter de Cristo e desmonta o caráter que o mundo moldou em você. Desde pequeno a gente aprende a ser alguém que a história nos molda a ser. Eu aprendi na minha casa, com meu pai, com meus tios, com meus primos, que tinha que catar um monte de mulher, que tinha que ter um revólver, que não levava desaforo para casa. Eu aprendi, me ensinaram. Porém, quando eu conheci Jesus, a palavra de Deus me mostrou um outro caminho, não por obrigação, mas por opção. E por opção, eu escolhi seguir o caminho de Cristo. Vou falar de novo. Eu não queria ser crente. Não foi eu que busquei o evangelho para minha vida. Eu estava buscando umas drogas, umas armas para fazer uma caminhada. O cara que estava lá na função, muito meu parceiro, me falou de Jesus. Descobri que ele não era mais do crime, ele era crente. Me convenceu com uma ideia reta, sem hermenêutica, sem homilética, sem discurso de crente, sem julgo, sem apontar o dedo na cara. Ele só falou igual eu estou falando para você aqui, ó. A vida é sua e você faz a sua vida se você quiser, chapa. Agora se você quiser um caminho da hora, vem comigo, rapaz. Ei, faz o que você quiser. Continua fumando seus becos, andando armado, dando tiro nos outros, manda droga pra lá. Se ela faz o que você quiser da sua vida. Agora, se tiver empapuçado disso aí, vem comigo. Vem comigo. Eu tenho uma caminhada para te oferecer. Eu tenho uma história para te oferecer. Você vai chegar onde você quer chegar. Ou melhor, você vai viver o que você nunca imaginou viver. Sem dar um tiro em ninguém. Sem vender uma grama de pó. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu vou falar de novo. Eu não saí de Belo Horizonte para vir aqui manipular você. Amém? Eu não escolhi ser crente. Eu sou crente porque Jesus envolveu minha história. De uma maneira ou de outra, Jesus veio até a mim. A palavra de Jesus veio até a mim. Da mesma maneira que de uma forma ou de outra você está aqui hoje. De uma maneira ou de outra, você veio parar aqui hoje por causa de uma proposta de Cristo. Se for ver a nossa vontade, nós estaríamos de quebrada, fumando um beck, fumando uma pedra, catando uma mina, tomando goró, arrumando umas brigas. Mas alguma coisa, alguma palavra, algum sentimento nos motivou a vir até aqui. E se você veio até aqui hoje, você veio para receber. Aqui é uma proposta cristã, sim ou não? Quem direciona este evento é Cristo, sim ou não?
Então você não está de chapéu atolado. Você está ligado que aqui é lugar de crente, mano. Aqui ninguém vai passar o mão na sua cabeça. Aqui ninguém vai falar uma ideiazinha borocochô. As ideias vão ser um papo reto. Mas no final, você é livre, sim ou não? E você vai fazer o que você quer fazer. Amém ou não? Eu só preciso que você entenda uma coisa nessa noite. É por amor, chapa. Não é por medo. Amém ou não? Bate palma para Jesus aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Santo e amado Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós te glorificamos. Nós te agradecemos porque por nós mesmos merecíamos a morte, cadeia, abandono, humilhação. Mas a tua graça, a tua misericórdia, a tua palavra, o teu Espírito Santo nos proporciona essa oportunidade. A oportunidade de ouvir uma palavra viva e eficaz. A oportunidade de conhecer um Cristo real, fora do parâmetro religioso, fora da visão teológica, hermenêutica. Um Jesus manifesto através de sentimentos, razões, e que em nome de Jesus Cristo não seja necessário persuasão humana ou manipulação psicológica, mas que o teu Espírito se manifeste de forma soberana no meio de nós, para que haja o aquebrantamento do nosso coração, para que haja um entendimento da proposta de salvação e de vida eterna sobre a nossa vida. As demais coisas, eu creio, nos serão acrescentadas. A partir do momento que nós entendemos a proposta de Cristo e tomarmos uma decisão. A decisão de ouvir ao Espírito Santo. A decisão de guerrear contra o nosso eu. Então que não seja persuasão humana. Que eu não precise usar nada de mim. Mas que a tua palavra e o teu Espírito seja o suficiente para convencer a cada uma das pessoas que estão aqui e que assistem pela internet. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós podemos descartar toda manipulação, toda palhaçada religiosa que manipula pessoas a um aprisco, a uma cadeia filosófica chamado religião. Que o caráter de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, através da Bíblia do sangue derramado, seja suficiente para gerar entre nós e o Senhor um relacionamento, uma unidade que nos conduza à transformação e à salvação das nossas almas, em nome de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Então bate palma para Jesus de novo, irmão. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. E só escuta o que eu tenho para te falar. Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Fidelidade à palavra de Deus te leva a viver uma nova história na presença de Cristo. Fidelidade à palavra de Deus te leva a viver uma nova história. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, enviou o teu Espírito a nós, para que você fosse perdoado e que gerasse em seu coração arrependimento. Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ei, todo ser vivente sobre a face da terra está debaixo de uma palavra rema, de um sacrifício vivo. Então, a graça salvadora de Deus é a favor de toda a humanidade. 2 Pedro 1:11.
porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A você que crê, somente crê, será concedido a oportunidade de ser salvo e morar no céu. 2 Pedro 3,18. Antes creia na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Antes cresçais na graça e no conhecimento. Repete comigo: graça e conhecimento da pessoa de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Repete comigo: se eu acreditar e confessar que Jesus é o Filho de Deus, diz a palavra de Deus que eu serei salvo. A Bíblia mente? A Bíblia mente? Então poucas ideias. Eu não tenho mais nada para falar. Se a palavra fala por si, a palavra acabou de te dizer que o sangue derramado na cruz do Calvário tem um preço. Que o reconhecimento pessoal meu e seu da pessoa de Jesus nos dá direito a ser salvos. A palavra diz que se eu conheço o caráter de Cristo, logo eu vivo diferente. As pessoas que andam intimamente comigo conhecem os meus limites e não ultrapassam os meus limites. As pessoas que eu conheço intimamente, eu conheço os limites dela e eu respeito os limites dela. Amém ou não? Porque se eu não respeitar o limite da pessoa que eu conheço, eu arrumo com ela um tipo de contenda. Eu a desrespeito, eu gero afronta. A Bíblia diz que quando você conhece a pessoa de Cristo e você se dispõe a viver a proposta de Cristo, sobre você é entregue o Espírito vivo de Deus. Um Espírito que te dá domínio sobre a sua vida. Amém ou não? E conhecendo o caráter de Cristo, você se torna uma pessoa livre. Repete comigo: quando eu conheço verdadeiramente o caráter de Cristo, eu me torno uma pessoa livre. Até dia 25 de janeiro desse ano, eu não tinha consciência de quem eu era na presença de Deus. Eu tinha noção de quem eu era no Evangelho, e eu tinha noção de quem eu era no rap. Eu tinha noção de quem eu era na minha quebrada e no meu e na minha parentela. Mas no dia 2 de abril, 3 meses depois que eu saí pela porta do Hospital da Santa Casa, eu saí convicto de quem eu era para Jesus. Eu saí convicto de quem eu era para Jesus. E a partir daquele momento, caiu por terra todo o achismo, todo o dedo, todo o julgo, todo o achar da religião, da família, da arte e dos amigos. Por que, Cela? Porque eu tinha a convicção que eu estava num caminho a qual o Senhor reservou para a minha vida. Você acha que o meu caminho a trilhar é o mesmo caminho a trilhar do Cacau, do Tom, do Bruno, do Tiago, do Reco? Não. Porque Jesus, na sua onipotência, presença e ciência, teve 12 discípulos, cada um com uma personalidade, cada um com um caráter, cada um com um chamado, cada um com um pensamento. E Jesus não os manipulou como a religião faz. Se eu fosse citar o nome de algumas igrejas, eu citaria o nome de líderes e de servos que são cópias da sua liderança, que falam como a sua liderança, que articulam como a sua liderança. Mas Jesus não fez um monte de robozinho cristão.
Jesus deu liberdade aos seus discípulos de viver o ministério a qual ele te confiou. Fala comigo um bagulho. Se Jesus me chamar, ele sabe aonde me conduzir. Então poucas. Eu não me preocupo com amanhã. Eu não me preocupo mais com a carreira do rap. Eu não me preocupo mais com as contas. Eu não me preocupo mais com a história. Eu não me preocupo mais com a igreja. Eu não me preocupo. A minha preocupação é: Senhor, como é que nós estamos, nós dois? Estou em mancada? Cobra, quebranta, me arrebenta. Porque se o Senhor não fizer, eu não vou mudar. Porque eu, na minha essência, sou maconheiro. Eu, na minha essência, sou vagabundo. Eu, na minha essência, com respeito à palavra, sou putanheiro. Eu, na minha essência, não presto para 10 real. Mas é a tua misericórdia que me trouxe até aqui. Eu não te pedi para ser crente, não, Senhor. Ei, Jesus amado, eu não te falei, me faça ser crente, pastor. Eu estava ali fumando meu beck, catando minhas minas de revólver. O Senhor me trouxe até aqui. Então o Senhor me ajude a chegar aonde o Senhor espera que eu chegue. A tua palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ou aquele que começou a boa obra vai deixar que os seus amigos concluam a sua obra. Quem vai concluir a obra na sua vida não é a sua igreja, não é seu pastor, não é seu irmão, não é seu amigo. Quem vai concluir a obra na sua igreja, na sua vida, é aquele a qual você permitir, de alma, essência e coração: Jesus Cristo. No dia que eu acordei, que eu tinha consciência, que eu estava já falando, minha irmã falou comigo assim: o que você tem para falar? Depois de 3 meses internado, quase morrer, o que você tem para falar? E eu falei para ela: se eu já era problema, eu voltei. Se eu já era problema, eu voltei já. Enquanto eu estava internado, centenas de milhares de pessoas morreram. Fiquei 26 dias em coma, sedado. 67 dias ao todo internado. Pulmão parou, 75%. O rim parou, 20 dias de hemodiálise. Um infarto, uma parada cardíaca. Tem o áudio dos médicos falando: ó, ele não vai viver não. Se o corpo não responder, amanhã ele morre. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Cumprindo meu ministério. Se Deus me tirou de um coma, de um rim que parou, de um pulmão que parou, de um infarto, de uma parada cardíaca, verdadeiramente não é para dar ideia do que você pensa de mim. Não é para dar ideia do que a religião pensa de mim. Não é para dar ideia do que a minha família pensa de mim. É para viver a proposta de Cristo. E isso eu vou viver, se achando que eu estou certo ou não. Porque quem vai me mandar para o inferno ou para o céu é Jesus, tio. E poucas ideias. Agora, uma coisa eu te confesso: são 13 anos de história com Jesus. De verdade. Quando ela passa e eu olho, eu falo para Jesus: se o Senhor me permitir, eu caso com ela. Porque ela é gostosa mesmo, Senhor. E é impossível eu não ver o tamanho dessa mina. Não sou cego. Eu não posso ser hipócrita. Porque se eu falo para Jesus que eu não estou vendo aquilo que eu vi, eu minto para ele em mente. Eu minto para ele no meu coração. Sabe de um bagulho, irmão? Fala comigo. Antes de Jesus, todo mundo igual, pecador, valia nada. Repete comigo. Depois de Jesus, todo mundo igual, vale nada. Então eu não posso ser juiz sobre a sua vida. Minha função é de sacerdote. E quem julga o nível do meu sacerdócio é Jesus. Eu queria ter morrido, porque eu estou cansado dessa palhaçada. Estou cansado de compor uma música que pode transformar mídias e o Instagram, o Facebook lá derrubar minha música. Eu estou cansado de subir no púlpito de igreja e pastor que está querendo o seu dinheiro me olhar de rabo de olho. Eu estou cansado de viver pelo certo e tentar ser de verdade no mundo de mentira e ser podado em todos os cantos, cara. Se eu morresse, para mim estava bom. Eu deixei um legado para meus meninos. Deixei um legado para minha família. Deixei um legado para milhares de pessoas que me seguem no rap aí. E para mim tá bom. Mas quis o Senhor que eu voltasse do estado de morte. Se você não entende, uma parada cardíaca de 4 minutos é uma morte momentânea. Tá ligado, Lázaro? Tá ligado esses mano que morreu e voltou? A filha de Jairo? Foi mais ou menos o que Deus fez comigo. Tem uns que batem no peito e falam: aí, Cela, você voltou porque os médicos eram bons. Eu falei: não,
Eu voltei porque Jesus queria que eu continuasse aqui para tumultuar a sua fé religiosa. A pessoa não tem capacidade de crer que Deus é na vida dele, que anda com a corda de prata, anda de chinelo por aí, fala gíria, conversa fiado, afronta. Mas sabe de um bagulho? Ninguém coloca limite na proposta genuína de Deus. E sabe o que é mais lindo? Que um dia, saindo do hospital, e Jesus falou comigo assim, ó: eu, Yeshua, vim para quebrar paradigmas. Eu vim para bater de frente com costumes, culturas e regras religiosas. Falei: Jesus, não fale isso comigo não, mano, que eu vou ficar chato demais. Sem o Senhor falar esses bagulho comigo, eu já tumultuo. Imagina o Senhor falar comigo que veio para quebrar regra e visão, e quebrar achismo, cultura religiosa. Deixa eu ir para a Bíblia, senão fica só nas minhas palavras. A Bíblia diz que um dia Jesus chamou os seus discípulos para uma obra, e que ele estava cumprindo a obra, fazendo a obra, cumprindo o seu chamado. Jesus vivia para servir, e porque ele vivia para servir, ele tinha consciência do seu ministério pessoal. E tendo consciência do seu ministério pessoal, relacionamento com o Espírito Santo e com a verdade do coração de Deus, Jesus não precisava agradar ninguém. Jesus não precisava fazer de conta ser o que eles queriam que ele fosse. Sabe por que mataram Jesus, irmão? Porque não toleravam a verdade que emanava de Jesus. E toda a verdade que emanava de Jesus, eles transformaram aquela verdade em mentira. E eles justificavam as verdades deles, manipulando a verdade de Jesus. Jesus mente, irmão. Se Jesus não mente, a massa manipuladora arquitetou a morte de Cristo. Não espere que você seja de verdade a proposta de Cristo e que pessoas te entendam e que pessoas te apoiem. Viva a proposta de Cristo, porque aquele que falou no seu coração é aquele que vai te julgar ou vai te galardoar lá naquele grande dia. Se você não escuta a Deus, se você não tem intimidade com Deus, é hora de aceitar Jesus como seu Salvador. Porque se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você não vai ter intimidade com o Espírito Santo. Amém ou não? Se você não escuta Jesus, é preciso ter um relacionamento com homens de Deus que vão te ensinar como ter, viver e ouvir a pessoa de Cristo. É ter um relacionamento com homens de Deus que você vai chegar ao batismo nas águas. É ter um relacionamento com homens de Deus que você vai ser batizado com o Espírito Santo. É tendo um relacionamento com homens de Deus que você não vai viver a vontade da religião, mas vai viver a vontade soberana de Yeshua HaMashiach. E quando você viver isso, você vai ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, não tem por que você fazer de conta para nada e nem ninguém. Porque tudo que você fizer vai prosperar. Estava falando isso hoje, o Bruno dando testemunho de como é difícil fazer esse evento e como Deus honra. O Tiagão falando de como é o projeto dele lá no Paraná e como Deus honra. Eu passando a visão de como é que a gente se envolve lá em Neves lá e Deus honra. Porque o bagulho nasceu no coração de Deus. E quando o bagulho nasce no coração de Deus, nada nem ninguém pode frustrar, paralisar, impedir aquilo de acontecer. Mas você precisa ouvir a Deus. Porque no dia que o Bruno ouviu o coração, o Tiagão ouviu o coração, eu ouvi o coração, o bagulho vai paralisar. Nós vamos ser envergonhados. E as pessoas vão falar assim: ei, crente, você não é de verdade não. Olha o que aconteceu. João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Deixou a e foi outra vez para Então pronto. E era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por onde? Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamado Sicar, junto Herarde, de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Fonte de quem? Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte.
Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana que tirar água. Disse Jesus: dá-me a beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a mim água da vida, e eu te daria água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Essa passagem é muito louca, porque Jesus estava numa quebrada, cumprindo o seu chamado. Ele acabou de ministrar seu chamado, curou, libertou, salvou. Falou para os caras: e aí, tio, né, nós vai? Os caras falaram: agora nós vai lá para Galiléia. Jesus falou assim: qual que é o caminho para ir para Galiléia? Os caras falaram: mano, tem que dar a volta por trás de Samaria. Nós vai pegar a esquerda aqui, ó, vai dar um rolezão por trás de Samaria para nós chegar lá na Galiléia. Jesus falou assim: não, mas o ponto mais próximo que une, né, dois pontos é uma reta. Por que nós não passa direto dentro de Samaria? Os caras falaram: sou Jesus, tá chapando? Nós é judeu, e judeu não passa em Samaria. Só que eu imagino Jesus pensando: eu não sou judeu, eu sou Jesus. Sabe de uma coisa? Existia um poço ali, foi furado por Jacó. João, Mateus, Tiago, Pedro, os caras nasceram e cresceram, amadureceram, serviram a Cristo, mas nunca tiveram a oportunidade de conhecer o poço de Jacó. Os caras falavam: mano, tem um poço ali dentro daquela terra, daqueles endemoniados, que quem furou foi Jacó. Imagina o prazer, a oportunidade de tirar água do poço que Jacó furou para beber, mano. Pena que está lá na terra daqueles endemoniados. E nós não colamos em Samaria porque nós é tretado. Quem está entendendo a visão? A religião e a cultura te impedem de viver algo sobrenatural. O discurso de homens, a falta de inspiração e de veracidade de homens impede outras pessoas de viver algo sobrenatural. Sabe por que judeu e samaritano trocavam ideia? Porque 1000 anos antes desse dia, dois caras orando, Senhor, maravilhoso Deus. Aí um falou assim: ô titio, falar um bagulho pra você. A partir de hoje nós não vamos orar aqui mais não. Nós vamos orar, vai ser, sabe onde? Lá na montanha. O outro falou: por que, fiote? Se é o templo que Salomão construiu para nós adorar. O outro rapaz falou: porque é o seguinte, mano, foi lá na montanha que Deus falou com Moisés. Se foi na montanha que Deus falou com Moisés, é na montanha que nós vamos adorar a Deus. E o outro falou: truta, você tá chapéu atolado, tá criando coisas da sua cabeça, é aqui no templo que deve adorar. Mas toda a treta de duas pessoas importantes arrasta a multidão, sabia disso? A treta de dois caras importantes arrasta a multidão. Passou 1000 anos, a discussão de dois homens que se diziam de Deus virou uma guerra entre dois povos irmãos, samaritanos e judeus. Quem está entendendo a visão? Jesus não segue regra de homem falho. Jesus não segue bololô de conversa fiada. Jesus não perde tempo em cima de erro e achismo do ser humano. Está entendendo, irmão? Quando os caras falaram: vamos ter que dar a volta lá atrás de Samaria, Jesus falou: eu vou entrar em Samaria. Não me importa porque vocês não entram em Samaria. Eu vou entrar em Samaria, porque eu tenho a direção do meu Deus para entrar em Samaria. Falei: Jesus, não fala isso para mim não, que eu vou quebrar uma pá de regra religiosa. Se Jesus quebrou regra da religião, por que eu, se ela não vai quebrar? Vou quebrar sim. E vem para cima de mim com 10 mãos, com a pesada. Amém ou não? Religião não freia eu. Discurso fiado não freia eu. Eu não quero saber o que bispo e apóstolo fala se não tiver base com a essência do caráter de Cristo. Eu não respeito homens, eu respeito a proposta do coração de Deus. E é por isso que eu estou aqui. Para falar para você: conheça o caráter de Cristo, irmão. No dia que você conhecer o caráter de Cristo, nada nem ninguém te freia. E você vai ser bem sucedido naquilo que você foi escolhido por Deus para fazer. Tem 13 anos que eu sirvo Jesus, irmão. 7 anos como pastor, cortando trecho, fazendo, acontecendo. Dormindo no chão, dormindo em hotel da hora, comendo resto, comendo comida da hora.
cachezão monstro, miséria de oferta. Mas a proposta é seguir a direção que Deus tem me dado. Me chama para pregar e fala, Cela, esse é o tema. Eu vou falar, não, tio, eu não sigo o tema. Eu sigo a direção de Deus. Ou deixa pregar o que Deus colocou no meu coração, ou cancela a gente que eu vou embora. Jesus não seguiu a visão milenar de uma cultura judaica que não podia entrar em Samaria. Ele falou, eu entendo a proposta da guerra e eu vou entrar em Samaria. Porque mais vale o que eu tenho para fazer em Samaria do que o jugo religioso de vocês. Quem está entendendo? E Jesus entra para dentro de Samaria, quebrando a primeira regra. Quando Jesus entra para dentro de Samaria, os caras falam, eu sou Jesus, pode entrar aí não. Jesus fala aos meninos, vai lá na cidade comprar uns bagulho e me espera lá para frente. Os caras tinham ido da cidade comprar uns baratos. Quando Jesus chega aqui perto do poço, ele fala, mano, mó sede, tio. Eu quero beber dessa água aqui, ó. Quem furou esse poço aqui? Jacó. Você é louco. Você é o primeiro judeu a beber essa água depois da guerra. Sabe por quê? Quando você quebra a paradigma da religião, você vive algo sobrenatural. Você bebe dos rios de água viva. Você experimenta algo que ninguém mais experimenta. Sabe por quê? Durante 1000 anos as pessoas não experimentaram aquela água porque eles eram covardes e não procuravam entender a essência da guerra. O caráter e a persuasão de quem criou a guerra só vive no discurso do bololô. Disseram e eu digo. Tem uma mulher na minha quebrada que ela é da igreja religiosa, tradicionalzona, e ela fala comigo, Cela, tu é uma bênção, meu irmão. Porém você não vai entrar no céu com essa barba. Eu falo para ela, quem falou com a senhora? Ela falou, meu pastor. Meu pastor falou que quem tem barba não entra no céu. Eu falei, eu não vou desrespeitar a senhora porque eu não sou juiz. E eu não quero criar aqui uma contenda. Quero ficar debatendo com a senhora de 80 anos sobre quem vai entrar no céu e não vai entrar no céu. Agora eu conheço o caráter do meu Deus. E eu falo com a senhora com toda a autoridade do mundo. Se o seu pastor tiver certo e barbudo não entrar no céu, Jesus vai colocar um barbeiro lá na portaria. A tia ficou doida, quis bater em mim na porta da igreja. Você está blasfemando? Eu falei, não me julgue, porque eu não julguei a senhora. Eu respeitei a visão da senhora de falar que eu não entro no céu com a minha barba. Mas eu conheço o caráter do meu Deus e posso conjecturar. Vai ter um barbeiro na vaia de fogo, na porta da eternidade. E eu vou entrar no céu, tia. Eu não preciso degladiar. Eu não preciso aplicar juízo. Eu preciso agir com base no sacerdócio. O que é o sacerdócio? Aquilo que o Espírito Santo te inspira a pregar. Quem vai te convencer não sou eu, mas o Espírito vivo de Deus. Quando alguém fala assim, você está errado, eu falo, mano, espera um milênio. Lá no céu se resolve com Jesus. Porque eu vivo o que Deus me permite viver. Eu não acredito que eu vou para o inferno por causa de uma ou duas fitinhas ali. Não vou. E se a religião fala um bololô, eu falo, mano, tu tem os mesmos erros que eu. Da mesma mancada que eu. Não me julga não, Satanás. Amém ou não? Cuida da sua cota que eu cuido da minha. A palavra está falando, se eu viver o que o Espírito Santo me motiva a viver, eu vou beber água que você não vai beber. Quer beber da água? Vem comigo. Mas é loucura, não pode entrar em Samaria. Então fica aí e vem eu beber dessa água. Amém ou não? Jesus está aqui, eu estou com sede. Ruma um copo para mim, Pedro. Tem copo não, Jesus. Ô Mateus, dá um copo aí. Jesus, tem copo não. Para beber desse poço aí, desses endemoniados, tem copo não. Alguém pode afrontar o nosso Deus, sim ou não? Alguém encontraria a vontade de Deus, sim ou não? Quando os caras estão bem lá, falando que Jesus não ia beber daquele poço porque não tinha um copo, sabe quem que vem lá? Uma mina. Carregando o quê? Um cântaro. Aí Jesus falou, precisa de copo, para quê? Ali o cântaro não vindo ali. Jesus já quebrou uma regra, ele entrou em Samaria. Jesus quebrou a segunda regra, foi lá no poço que ninguém ia. E vai ele quebrar outra regra. Ô mulher, você não pode falar com ela não. Eu falo com quem eu quiser. Tô mentindo ou é Bíblia? É conversa fiada do gordinho no rap que não tem noção, desviado, ou é Bíblia? Então Jesus quebrou 3 regras só aqui. Ele entrou onde judeu não entrava, ele foi no poço que judeu não ia, e ele chamou a mulher nas ideias. Por quê? Porque existia uma inspiração do Espírito Santo para uma proposta maior. E se você escuta o Espírito Santo, para de ouvir o homem. Se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, para de ouvir o homem. Porque o homem não quer que você evolui. O homem não quer que você seja melhor que ele. O homem não admite que Deus fala com você e não fala com ele. Você assume os seus pecados na presença de Deus. Ele julga os seus pecados na presença de Deus. Logo quem vai ouvir Jesus é quem assume as mancadas.
não quem é o juiz que está metendo o dedo na cara do próximo. Amém ou não? A mulher fala: eu sou Jesus, está de brincadeira, você não pode falar comigo, eu sou mulher. Ela quis dizer tipo assim, ó, eu sou mulher e tenho homem. Você é judeu e ainda está falando comigo que sou mulher? Jesus já logo dá uma olhada espiritual em volta dela e fala: vixe, é rodada essa menina aí. Ô garota, além de você ser rodada, já ter sido uns 5 caras na sua vida, esse que você está pegando aí, ó, nem é seu. Tem esposa, ô meretriz. Mas quem falou pro senhor que eu sou rodada desse tanto? Quem revelou, quem falou pro senhor que o cara que eu tô pegando é marido da minha amiga? Quem tá entendendo a visão? O Reco fala assim, ó, a verdade dói, mas liberta. Quando Jesus revela a verdade à alma daquela mulher, a mulher já fala assim, ó, esse maluco aí não é qualquer um não, hein, fiote? Esse maluco aí é embaçado. Jesus entrou onde ninguém entrava, foi no poço que ninguém ia, fala com uma mulher que ninguém falava, pá de quebradinha, pega água pra mim que eu quero beber dessa água que ninguém nunca bebeu. Vou resumir as ideias para não ficar muito grande, depois você abre a Bíblia e lê a história completa. Jesus, com a atitude de quebrar paradigmas culturais, ele proporcionou àquela mulher conhecer Yeshua, ter direito à salvação. Jesus fez daquela mulher uma evangelista, uma missionária. A palavra diz que aquela mulher entrou para dentro da cidade e o testemunho dela trouxe a Jesus uma pá de outras pessoas. E sabe o que Jesus fez? O que ele fazia de melhor: arrebanhou almas para o reino de Deus. Quem está pegando a visão? Eu não estou falando para você seguir a mim, não. Eu estou falando para você seguir o Espírito Santo de Deus. E se você não escuta a voz de Deus, é dia de aceitar Jesus com a sua alma, de verdade. Não é só aquela conversinha emocionada, não. Se você não escuta a Deus, é hora de fazer parte de uma igreja, de um corpo que vai te conduzir a ter um relacionamento vivo com Jesus. Porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai ficar de chapéu atolado. Você vai seguir o homem 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 4º, 5º ano, ele vai te frustrar. Ele vai te decepcionar. Você precisa ter um relacionamento com Jesus, conhecer a palavra de Deus e viver em equilíbrio com o erro humano e os acertos da palavra. Quem está entendendo a visão? Aí você pode pensar, mas isso é um detalhe único. Essas ideias de Jesus quebrar esse paradigma aí é um detalhe único. Eu preciso ser manipulado para funcionar, Cela. Eu preciso ser manipulado pela igreja para funcionar. Eu preciso ser submisso, uma marionete na mão de alguém, senão eu não funciono. E eu vou te mostrar mais algumas vezes Jesus quebrando paradigmas. Eu vou te mostrar mais algumas vezes, bem rapidamente, Jesus contrariando cultura e visão religiosa. Pode ou não? No princípio Deus criou quem? No princípio Deus criou quem? Adão e Eva erraram, sim ou não? Ele fez o que com Adão e Eva? Expulsou. Sai fora. Vocês deram mancada. Confiei que vocês ramelaram. Colocou um anjo na porta do bagulho e falou: atravessa a espada aqui, ó. Se tentar voltar, você faz o quê? Mete a espada, tio. É conversa fiada do pecador ou é a Bíblia? Primeiro erro da humanidade com a Trindade. Toda vez que eu falo de Jesus, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Toda vez que eu falo de uma atitude de Deus, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Toda vez que eu falo de uma atitude do Espírito Santo, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Porque a Trindade não se desvincula. Toda a visão de Jesus é a visão de Deus. Toda a visão de Deus é a visão do Espírito Santo. Porque os três são... Amém ou não? Deu para pegar a visão ou não? Tá entendendo ou não? Estou jogando conversa fiada fora ou você está absorvendo alguma coisa? Amém? Primeira mancada do ser humano com a Trindade. O que acontece? Sai fora daqui. Certo? Passou uma cota de tempo, algumas centenas de anos. Está lá de novo. Noé, sua família e um monte de gente fazendo uma pá de merda. Só groselha. Qual é a atitude da Trindade? Expulsar de novo, sim ou não? Não. Essa é a diferença do caráter da Trindade para a religião. A religião continua fazendo a mesma palhaçada. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eles querem aplicar hoje, no meu dia a dia, 2021, a visão que aplicaram em 1970. Mas 1970 era uma vibe, 2021 é outra, totalmente diferente. Quando Deus expulsa Adão e Eva,
era o início. Primeira atitude, em cima do primeiro erro. Na época de Noé, a atitude da Trindade é o seguinte, ó. Vamos matar todo mundo. É conversa fiada do pecador ou é Bíblia, irmão? Matar como? Manda água. Que água? O que é isso? Chuva. O que é chuva? Não existe chuva. Só existe relva, garoa. Deus, então vocês vão ver o que é chuva. 40 dias de água caindo das nuvens. E vai encher isso aí e vamos matar todo mundo. Todo mundo não, pai. É que não é ali, ele é mó da hora. Dá um boi pra ele, Espírito Santo. Oh, deixa ele construir uma arca lá, nós salva ele e já era. É conversa fiada do pecador ou é Bíblia isso aí? Deus vai permitir que Noé e a sua família entrem na arca, sim ou não? O que acontece com o resto, irmão? O que acontece com o resto, irmão? Quem matou foi eu. Quem matou foi eu. Se Deus quebra a regra sobre ele, imagina eu. Se eu vou frear na frente da religião e do discurso de algum pensador por aí. A primeira vez, Brunão, ele expulsou Adão e Eva. A segunda vez, vou expulsar pra quê? Já expulsei e não funcionou. Sabe o que eu vou fazer? Vou matar. Conversa fiada minha ou não, irmão? Matou, tio. E matou matando mesmo. Só que passou mais um tempo, lá na frente, mais alguns centenas de anos depois. Como é que tá a terra, irmão? Mó bagunça. A Trindade fala assim, temos que tomar atitude de novo. Já expulsamos, não adianta. Já matamos, não adiantou. O que é que nós vamos fazer agora? Tira do meio da parentela e leva para o meio do nada. E no meio do nada, nós vamos construir uma nação. Abraão, sai da sua parentela. Vá para um lugar onde eu te honrarei. Amém ou não? É conversa fiada do pecador ou é Bíblia, irmão? Pela terceira vez. Uma terceira atitude que não repetia a atitude anterior. A mesma Trindade, com pessoas diferentes, em tempos diferentes, agindo de forma diferente. Amém ou não? O que funcionou para os irmãos da igreja de 1960 não funciona para mim, tá bom, fião? O que funcionou para os pais da fé lá em 2000 anos atrás não funciona para mim, tá bom, fião? Aí passa mais um tempo, mocota. O que acontece? O povo de Deus, fruto de Abraão, aquele bololô, aquele mar de gente, do Deus, escrava, lá no Egito. O povo de Deus é escravizado, sim ou não? O povo de Deus sofre, sim ou não? O povo de Deus é humilhado, sim ou não? Eu não entendo essa teologia de hoje, então, que a reza é Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar. Se eu fosse Deus, era só um relâmpago no rim. Como é que você pede carona? Faz de conta que eu estou aqui precisando ir por 100 de palmas. Amém, irmão? Eu sei que o cara está saindo aqui com o carro e tem uma plaquinha brilhante, tipo de Uber, escrito assim, ó. Vou por 100 de palmas. Vou por 100 de palmas. Hã? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pedir carona. Amém ou não? Como é que você pede carona? Ei, para esse carro aí e me leva ali, tio. Eu vou por 100 de palmas. Me leva logo aí. É assim que pede carona? Não, é assim que pede carona? Como é que pede carona? Ô, irmão, dá licença aí, em nome de Jesus, irmão. Eu vi aqui que você está indo lá para 100 de palmas, mano. Eu estou perdidão, estou meio enrolado aqui. Eu tenho que chegar lá para resolver os negócios. Por favor, mano. Eu lavo seu carro 2 vezes essa semana. Na moral mesmo, me dá carona aí, por favor. Em nome de Jesus, eu devo ter uns R$2 aqui, ó. Pô, eu te dou R$2 e depois te dou mais uns R$5 aí. Pô, eu lavo seu carro. É porque eu tô aqui, vou ficar no meio do nada aqui, mó escurão, tio. Pra me chegar lá perto vai ser mó treta. Você vai se humilhar. Aí, ó, vocês entendem o bagulho? Por que na hora de orar você vai meter mala pra cima do Criador, rapaz? Pra pedir uma carona pra chegar lá tem que saber conversar. Imagina pra você falar com Deus. Sabe o que é o dicionário? Vai no dicionário depois e procura assim, ó. Oração. O que significa oração? Tem 2 tipos de oração. O coach, cheio do seu intelecto, da sua inteligência, do seu estudo, ele pega para falar para um público, ele aplica uma oratória. Aquele discurso entre o professor, o cientista, o coach, aos seus alunos ou seus agregados, se chama de uma oratória. Quem entendeu a visão? No dicionário também tem outro tipo de oração, que é se humilhar, se aquebrantar, se render na presença do seu Deus. Como é que você se humilha, se quebranta e se rende, falando, ei Deus, o Senhor vai me dar bênção? Então quem te ensinou a orar assim, não sabe nem o que está fazendo. É um fogo falso.
que além de não saber orar, te leva a perder a sua bênção, a sua vitória. Porque na presença de Deus você tem que falar assim: Senhor, Jesus, que é a nossa referência. É por isso que eu falo uns bagulho. Não me manda seguir o homem não, que eu não quero saber do que o homem faz. Não siga o que eu faço. Escute o que eu falo, vai na Bíblia e vai no Espírito Santo. Se tiver concordância, segue. Se não tiver, apaga meu vídeo, para de me seguir. Não vai onde eu vou pregar. Amém ou não? Jesus ensinou a orar. Mateus do 5 ao 7, Sermão da Montanha. E ele fala assim, ó: quando vocês for orar, ora mais ou menos assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Quem está entendendo? Jesus falou assim, ó: não é para rezar assim não, irmão, é para você ter uma noção. Quando for orar, chega chegando, bem na humildade. Eu já oro assim: e aí, Senhor, louvado seja o teu nome, tu és o maior de todos. Louvado seja o teu nome pela presença do seu Filho sobre a face da terra. Reconheço a tua autoridade. O seu reino vai vir sobre nossos dias. Mas hoje, tem misericórdia de mim. Dá uma moral pra mim aí que o bagulho tá frenético aqui na terra. Chego bem na bola de meia. Porque foi assim que Jesus ensinou a orar. Amém ou não? Então eu olho pra terra, tá lá o bagulho louco, frenético. E o povo escravizado. Por que escravizado? Porque não sabia mais se relacionar com... não sabia trocar ideia. É tanto que não sabia trocar ideia, que quando Deus resolveu salvar, Deus falou: vamos tirar o povo do Egito, quem que nós vai usar? Não tinha ninguém para usar, porque estava todo mundo corrupto, segundo a mistura de religiões, mistura de culturas. Quem está entendendo a visão? Aí Deus fala assim: nunca perdi para ninguém, e não vai ser agora. Faz nascer um menino lá chamado Moisés e vamos preparar ele para a guerra. E Deus faz nascer Moisés. E Deus é tão embaçado para mostrar para mim e para você que dinheiro, poder, estudo, inteligência não vale nada. Ele deixa Moisés crescer no Egito com todo o glamour, cultura, poder, ciência do Egito. E quando ele estava bem boizão, quarentão, Deus tira ele de lá e vai para o meio do nada. Vai ficar com os bichos, porque lá nos meios dos bichos eu vou te ensinar como cuidar, como servir e como fazer a diferença. Sabe o que aconteceu, irmão? Mais 40 anos o homem ficou no meio do nada, dos bichos, das ovelhas, e aprendendo a ser dependente do seu Deus. Ele ouviu a direção do seu, e ele foi na direção do seu Deus, e fez toda a diferença no Egito. Quem tirou o povo do Egito não foi Moisés, foi Deus, através da submissão e da retidão de um homem. Quem está entendendo a visão? E aí Deus chama Moisés. Moisés sobe na montanha e está lá a Trindade de novo. Porque aonde está Deus, está o Filho e o Espírito Santo. Amém ou não? A Trindade se separa, sim ou não? Aí a Trindade chega para Moisés. Antes, a Trindade faz uma reunião. Primeira vez expulsamos. Segunda vez matamos. Terceira vez nós tiramos da casa e levamos para o deserto. Vamos fazer o que agora? Que o bagulho tá louco, tio. E a reunião da Trindade, Jesus, o Espírito Santo de Deus, resolve fazer o que? Leis e regras. Seguiu as leis, nós abençoa. Seguiu as leis não, tem ninguém para pagar por eles não, interceder por eles não, está enrolado na nossa mão. Um semi-juízo. Quem está entendendo a visão? O próprio Deus, na pessoa de Jesus e o Espírito Santo, aplica um semi-juízo sobre a sua nação. Amém? Mais uma conta depois, irmão. A terra está mó bagunça. Tudo errado, tudo zoado. A Trindade se reúne de novo. E a visão é: nós já matou, nós já expulsou, nós já arrancou e levou para o meio do nada. Nós já criamos lei e regra. Vamos matar esse povo, tio. Vamos acabar com tudo isso. E Jesus Cristo fala: não, deixa eu descer lá, pai. Na moral mesmo, deixa eu descer. Deixa a parte da Trindade ir, nascer, crescer, viver, entender, ensinar. Aqueles que entendem a visão, nós salva de uma vez, mano. Nós cria um outro mundo. É salvação, é vida eterna para eles. E quem ramelar na visão, não entender, subestimar, nós deixa aí pro Lúcifer lá, deixa morrer, deixa ir pro inferno. Quem está entendendo? É conversa fiada do pecador, é a palavra de Deus isso aí. Então vem o próprio Filho de Deus na pessoa de Jesus. Quem está entendendo? Só que um dia o Filho de Deus na pessoa de Jesus está fazendo a sua obra, porque ele era inspirado pelo Espírito Santo, ele era motivado pelo próprio Deus, ele nasceu para seguir a direção do Pai. Ele já tinha curado, já tinha libertado, já tinha expulso, já tinha sarado, já tinha ressuscitado.
Amém ou não? Porém é sábado e alguém precisando de ajuda. Sabe o que Jesus fez? Quebrou regras, quebrou paradigmas, quebrou visão milenar, cultural, porque ele foi lá no sábado e curou. É conversa fiada ou é Bíblia? Quando Jesus cura no sábado, alguém cheio de eu. Você não podia curar no sábado porque você quebrou as leis de Moisés. Mas você entende comigo que quem deu as leis para Moisés foi Jesus? Você entende que por algum motivo, e eu não vou gastar tempo para tentar te explicar uma decisão do soberano Cristo. Amém ou não? Quis ele curar no sábado. Alguém tinha que falar porque sempre falam. E ele falou o quê? Ô fião, se o seu animal cair no buraco ali, você vai deixar ele morrendo? Ou você vai lá tirar o seu animal de lá? Amém ou não? No dia que Jesus falou isso pra mim, mano, eu falei, se o Senhor tá quebrando regra, imagina eu. Se o Senhor tá quebrando regra que vocês criaram por propósito de atualização de tempo, imagina eu que sou brasileiro, onde as minas andam tudo pelado pra rua fora, onde é facinho você arrumar uns R$1.000, onde é facinho você montar uma biqueira pra você. Eu não vivo o que eu queria viver, Jesus, por causa do Senhor. Porque o Senhor me pegou lá no Jardim Russo em Diadema e me fez virar crente, mano. Então eu não fumo a minha maconha, não é porque eu não sou maconheiro, é porque o Senhor mudou a minha história. Eu não tenho 5 minas, 4 minas igual eu tinha no passado, porque o Senhor mudou a minha história. Eu não ando armado para a rua fora, porque o Senhor mudou a minha história. Agora eu não posso mentir para o Senhor. Eu sou aquele cara do passado há 13 anos, lutando todos os dias para não contaminar minha alma e não trair o Senhor. Porque eu prefiro falar para Jesus quem eu sou do que eu montar uma máscara religiosa para você que eu nunca mais vou ver. Volta para mim, fundo de administração, por favor, irmão. Eu prefiro chegar aqui e deixar você me apontar com seu dedo judaico, seu dedo de fariseu, do que eu chegar aqui de mentira para agradar e voltar ano que vem em outra agenda. O Bruno me conhece. Quantas vezes eu já te pedi para não vir no resgate da alma? Eu falo, Bruno, não me leva não, tio. Deixa eu quieto aqui, velho. O Cacau tá lá, o Tiagão tá lá, vários caras tá lá. E não é hipocrisia não. Eu tenho uma igreja, eu tenho uma quebrada. Às vezes os meninos estão fumando maconha na esquina de casa, eu encosto com eles lá e nós vamos falar de Jesus. Às vezes os caras estão soltando papagaio e eu tô lá no meio deles soltando papagaio. Por que, Cela? Porque eu sou de verdade, tio. Eu não vou deixar de andar com os caras aqui errado. Eu sou a referência. Eu tenho que estar no meio da rua para eles falarem, esse Cela é de verdade, tio. O Tom já pregou lá na minha igreja, já foi qual que é. Igreja pequenininha, cheia de vagabundo, de frente à biqueira. Ô pastor, eu queria ver o culto aí, tô doidão, tô com os pinos aqui. Vou ficar aqui na rua. Eu falei, você vai entrar, tio. Você entra na primeira cadeira. Essa igreja aceita um montão de drogado lá dentro. Aceita mesmo o fariseu endemoniado. É para isso que eu abri a igreja. Para que o doidão cheio de droga pudesse sentar lá. Porque o doidão cheio de pedra pudesse sentar lá. E ouvir uma palavra sem ninguém meter o dedo na cara e julgar ele. Porque eu acredito numa palavra que ela tem equilíbrio. E no decorrer do tempo, o peso do Jesus é maior que o peso do diabo. E a pessoa é liberta. Tem irmãos aqui, ó, que eu já vi nos 3, 4 resgates da alma. E eu tenho certeza que Deus cada vez lapida um cado, trabalha um cado. Não é no meu tempo, no tempo dos manos, é no tempo de Deus, irmão. Cada um sabe o nível da sua guerra. Só você sabe a guerra que você tem. Trocando ideia, hoje o Tiagão falou um pouco sobre as coisas pessoais deles, que só ele sabe as guerras que ele trava. Talvez eu olhe e falo, pô, o Tiagão, será que ele está buscando? Não, mas ele falou, não, mano, as minhas realidades, atitudes de homem são necessárias. Não de artista, não de parceiro, não de amigo. E quando você entende a realidade do seu irmão, você começa a interceder pela realidade do seu irmão. Aquele dedo judaico cai por terra. Aquele dedo de fariseu que aponta, cai por terra. E um coração de crente entra em ação. Ô Jesus, abençoa o irmão lá, que o irmão está passando a prova lá. Aparentemente nós é tudo fortão, embaçadão, mas cada um tem suas guerras. Eu quero falar para vocês o seguinte, você nunca vai me ver aqui conversando fiado ou discussando algo que eu não esteja vivendo. E não espera de mim algo a não ser verdade, não. Não sou santo, não. Não sou o melhor da terra. Eu não sou o crente mais embaçado. Eu nunca falei isso. Se você pegar todas as minhas músicas, elas traduzem quem eu sou. Eu tenho uma música chamada Réu Confesso. E eu falo nessa música, eu sou pecador nato, tio. Só que eu sou pecador igual foi Davi, Pedro, Paulo, porque todo mundo pecou também. Se você aponta o dedo para mim, aponta o dedo para os irmãos, porque os irmãos vão chegar no céu. Talvez você não chegue com seu dedão esticado. Quem está entendendo? Sabe por que eu estou falando isso tudo, irmão? Que eu preciso que você entenda que você pode sair daqui sendo um cara diferente, focado em ser de verdade na pessoa de Jesus.
Quem vai te impedir a fazer o que não deve fazer, não somos nós. É o seu caráter, é o seu coração com o relacionamento que você tem com Jesus. Porque se Jesus não te impedir de fazer nada, quem somos nós para te impedir de fazer alguma coisa? Jesus vai lá e cura no sábado. E o Zé Povinho aponta o dedo e fala que não podia. A própria lei que a Trindade criou fala: se a mulher traída, mancada, apedreja ela. Tá lá a mulher, pegaram num ato traindo, fazendo as merdas dela. Os trouxeram para Jesus: vamos apedrejar ela. Jesus de novo, aquele que criou a lei por algum motivo, e ele te diga lá na eternidade, quebra a regra de novo e fala: ei, só quem não tiver pecado taca a pedra nela. Você entende o que Jesus falou? Para que você vai falar dos outros numa legalidade que você não tem sobre a sua própria vida? Como é que você vai bater no peito e apontar e falar e se julgar superior de uma situação que Jesus falou que ninguém é, tio? Sabe o que a Bíblia fala? Todos fomos destituídos da salvação. Tem ninguém aqui que vai para o céu por que faz. Você lembra como eu comecei o culto? Te narrando 7 versículos que fala que não é a sua obra, não é o seu tamanho, não é o seu discurso, é a graça. É você reconhecer quem é Jesus. Eu vou falar um bagulho para você de todo o coração. Eu não estou aqui para te manipular, então eu não preciso fazer jogo de palavras. Se você estiver usando a sua droga, e se você tiver no seu coração a consciência que Jesus é o Filho de Deus, e se você lutar para parar e não conseguir, eu não falo que você vai para o inferno, porque a palavra não fala que você vai para o inferno. A palavra diz que se você escarnecer de Jesus, você vai para o inferno. Sabe o que é escarnecer de Jesus? É ter consciência do erro e não estar nem aí para o erro. Quem está entendendo? Então, se você tem consciência que a bebida te atrapalha, porque a Bíblia não condena beber. Não tem versículo bíblico que fala que não pode beber. Ela fala que você precisa ter limite na bebida. Se você não souber beber, melhor que você não beba. Amém ou não? Os pais, não pode andar armado. Pode. Se a lei fala que você pode ter um revólver, se a justiça passar, se o seu nome estiver limpo, seu caráter psicologicamente, tenha um revólver, porque eu estou fazendo os corpos para ter o meu. E se pular dentro da minha casa, eu meto bala, tio. Porque eu tenho que proteger minha casa. E eu não vou te falar algo que eu já falei para Jesus. Amém ou não? Hoje, conversando com os caras, expus um ponto de vista meu, que é meu, e poucas, e ponto final. Eu tenho convicção que eu não vou para o inferno por causa das minhas atitudes. E o que eu faço? Eu conheço o caráter do meu Deus, e eu conheço até onde eu posso ir. E poucas, eu não vou fazer de conta para você o que eu já falei para Deus, irmão. E eu espero que você faça o mesmo. Eu espero que você ore para Jesus com verdade. Que você fale para Jesus as suas limitações. Porque Jesus vai te instruir a viver aquilo que Ele tem para a sua vida para ser vivido. Esse bagulho de que pastor aponta o dedo, que ministro aponta o dedo, que pregador aponta o dedo, irmão, não aceita esses bagulho. Nós não temos autoridade sobre a sua vida, não. Fala comigo, vocês. Pregador, fala, mas tá com medo, tio. Fala, vocês. Pregadores, não são juízes, e sim sacerdotes. Se coloquem na posição de sacerdote. Sua obrigação é me amar e me instruir. O resto é da minha conta. Amém ou não? A minha obrigação é te instruir. O problema é seu que você vai fazer de sua vida. Queira eu que você daqui uns anos esteja uma bênção. Crente, salvo, liberto. Mas no final, a escolha é sua. Amém ou não? E eu não posso chegar aqui fazendo de conta com a conversinha fiada. Eu preciso que você entenda. Se o Thiago vive o que vive, o Bruno vive o que vive, se o Tom, se eu, se o Reco, uma par de outros caras vive o que nós vive, é porque nós tomamos atitudes. Pagamos preço, travamos guerras pessoais, crises existenciais. E só Deus sabe o nosso choro lá no fundão do nosso barraco. Só Deus sabe como é difícil a nossa guerra. Porém, existiu atitudes em nós que nos conduziu a viver algo sobrenatural. E é isso que eu quero para a sua vida. É por isso que o tema dessa mensagem é quebrando paradigmas. Mas repete comigo, eu não posso quebrar nenhum paradigma cultural ou religioso se eu não tiver relacionamento com a pessoa de Cristo. Você entendeu o que você falou, irmão? Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, não for batizado, não tiver um corpo, uma santa ceia, um pastor que te ama, uns irmãos que oram pela sua vida, você não vai ouvir a Deus. Você não vai vencer. Fala comigo assim, ó, o Brau do Racionais. Fala comigo que vocês estão com medo, irmão. Fala comigo, o Brau, lá do Racionais. Diz assim, ó, sozinho você não aguenta a peste. E é real essas ideias, irmão. Sozinho nós não chega em lugar nenhum. Jesus podia andar sozinho, que ele era o Filho de Deus. Ele resolveu o bagulho. Ele chamou 12.
E ele deu liberdade para os 12 ser quem eles eram. Jesus potencializou o chamado de cada um. Amém? E quando eu olho aqui na frente aqui, ó, eu vejo um monte de homens de Deus, escolhidos por Deus, convidados pelo Espírito Santo. E é por isso que você está aqui hoje, para ser um diferencial sobre Palmas, sobre a sua família, sobre a sua casa. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Imagina o que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a sua vida é retidão. É uma vida digna. É uma vida de honra. O que Deus tem para você daqui 1 ano ou 2 é uma vida onde ninguém aponta o dedo para você. É você sendo bem sucedido nos seus negócios. É você sendo bem sucedido na sua família e no meio da sua parentela. O que Deus tem para você é algo sobrenatural, vivo e eficaz. Mas para você viver a vontade de Cristo, você precisa decidir hoje. Não é amanhã, nem depois da manhã. É hoje. O que você vai fazer da sua vida? Aonde você vai chegar? Que tipo de homem você vai ser amanhã? Eu vou falar um bagulho para você em nome de Jesus. Eu não acredito na persuasão humana. Eu não acredito que você sozinho vai mudar, vai largar os seus erros, os seus vícios. Eu acredito que o Espírito Santo pode te conduzir à mudança, que o Evangelho pode te conduzir à mudança. E é por isso que Deus elaborou esse projeto chamado Resgate da Alma. Ainda de olhos fechados, de cabeça baixa, escute o que Deus fala com você. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. Um corpo vivo, santo, em sacrifício vivo e agradável a Deus. Então Deus vai te convencer o que você tem que fazer. É Deus que vai falar se você tem que mudar sua roupa. É Deus que vai falar o que você tem que largar. É Deus que vai falar onde você vai congregar. É Deus que vai te falar. É Deus que vai te falar o sacrifício vivo em adoração a Deus. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento, para você provar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aqui, ó. Quando Deus fala para você não se conformar com esse mundo, Ele está falando do crime, da droga, da prostituição e da religião, que também engana, rouba e mata. Em nome de Jesus. A Bíblia falou que você ser renovado na sua consciência. Como se ela? Conhecendo o caráter de Cristo. Tendo um relacionamento ativo com Jesus. E a partir de hoje, buscar direção no Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, irmão, a sua história vai mudar. Quando você ouvir a voz de Deus, a sua vida vai ser outra. Você sabe por que eu sobrevivi à situação do Covid, irmão? Porque eu tenho um ministério ainda para exercer sobre a face da terra. E esse ministério é baseado no que Deus falou comigo. Esse ministério é baseado em si, o que Deus me chamou para viver. E é por isso que eu estou aqui. Talvez sendo duro nas palavras, talvez sendo profundo nas ideias, mas é para você entender que eu não devo nada para homem e que você não deve dever nada para homem. Você deve seguir a direção do Espírito Santo de Deus, porque só seguindo a direção do Espírito Santo de Deus, o seu ministério vai ser funcional, a sua história vai ser funcional. E sabe de um bagulho? Jesus não pagou de santarrão em cima de ninguém. Jesus não pagou de juízo em cima de ninguém. Jesus não meteu mal em cima de ninguém. Pelo contrário, Ele se humilhou e serviu sem julgar. Ele dava testemunho, Ele praticava, Ele exercia. E com atitude Ele mostrava como deveria ser. Viva o que Jesus viveu, irmão. Seja imitador de Cristo. Seja imitador dos discípulos. Não queira viver algo que o outro irmão está vivendo. Jesus tinha um discípulo chamado Pedro. Jesus tinha um discípulo chamado João. Cada um com um caráter, cada um com uma personalidade. Porém os dois foram salvos. Os dois cumpriram o seu ministério. Um bravão, cheio de chamado itinerante, e o outro com amor, com o coração de apacentar e de cuidar. Escolha. Pergunte a Deus. Comece o seu relacionamento com Deus hoje, perguntando para Deus: quem o Senhor quer que eu seja? Um servo tipo Pedro ou um servo tipo João? Aumenta o playback em nome de Jesus aí, varão. Aumenta o playback. Feche seus olhos. Fale com Deus em nome de Jesus. Pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Fala para Deus te conduzir à vereda da justiça dele. Fala para Deus te encher do Espírito Santo e te fazer viver algo sobrenatural.
Fala para Deus te usar com intrepidez. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos, porque estamos numa casa de oração, em um culto de ensinamento da tua palavra. É notório a tua presença, é notório o teu Espírito, é notório a vontade do Senhor em curar, em transformar, em libertar, mas sem mentira, sem máscara, sem juízo, com amor e aplicação da palavra que salva, que cura e que liberta. Pai, na minha presença existem homens, adolescentes, anciãos, homens e mulheres, Senhor, que precisam ouvir a tua voz, viver algo sobrenatural. E o que nós pedimos ao Senhor é que nesse momento o teu Espírito envolva cada um deles, que nesse momento o teu Espírito fale no coração dos teus servos. Qual é a tua vontade? Qual é a proposta do Senhor sobre a vida deles? E eu declaro em nome de Jesus, como aquele que tem relacionamento com o Senhor, aquele maloqueiro que o Senhor trouxe para o Evangelho, e o Senhor não mudou minha postura, mas o meu caráter, o Senhor não mudou meu estilo, mas a minha visão. Em nome do teu Filho Jesus, segundo a fé que tenho no Senhor, abençoa os meus irmãos, seque as lágrimas desse que chora no momento, fale com esse que está arrepiado sentindo a tua presença. A dúvida de nós hoje é o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer eu como João, apacentador, cooperador, ajudante, servo na igreja. Ou o Senhor me quer como Pedro, na obra, pregando, anunciando, ensinando, discipulando, quebrando paradigmas, assim como o Senhor fez. Que em nome de Jesus as culturas religiosas caiam por terra hoje. O discurso de décadas de homens sobre homens caia por terra hoje. Nós não estamos no Oriente Médio. Nós não vivemos em Israel, nós não vivemos na Ásia, nós não vivemos na África, vivemos no Brasil, Senhor, um país difícil de ser crente, um país corrupto, um país onde a prostituição, o crime, a droga nos envolve dia após dia, e não há nenhum no meio de nós que não olha a mulher na rua, que não sente vontade de ter algo que o outro tem, que não tem inveja, ou que não tem medo, ou que tem a sua fé abalada, porque nós somos todo mundo igual. Disse a palavra: antes do Senhor ninguém era, após o Senhor ninguém foi, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é a santidade, só o Senhor é a perfeição. Então eu arranco a máscara da minha cara, assumo a minha limitação e falo para o Senhor: me ajuda. Se o Senhor me manteve vivo, me mantém distância daquilo que não agrada o Senhor, me mantém distância daquilo que envergonha o Evangelho, me mantenha distante daquilo que não te traz paz. Mas Senhor Jesus, aquilo que há concordância entre a vontade do Senhor e a minha servidão, a servidão dos teus homens como igreja, potencializa nós, enche nós do Espírito Santo, enche nós do conhecimento, enche nós da intrepidez e envia para nós pregar, para nós cuidar, para nós sarar, para nós amar, em nome de Jesus, como aqueles que o Senhor escolheu. O sacerdócio vivo, o sacerdócio real. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E a sua salvação está em reconhecer Jesus. Quando você reconhece Jesus com a sua alma, disse a palavra que você tem direito à salvação. Quando você reconhece a palavra de Deus e aceita Jesus, aceita o Espírito Santo, é o Espírito Santo que te convence. Se você não tem Jesus, se você não tem o Espírito, como é que você vai mudar? Como é que você vai ter força para vencer? A palavra disse: aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então se põe de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E nesse momento, você tem direito de aceitar ou tem direito de negar? Se ela, já participei em outros cultos aí e eu aceitei Jesus de verdade, então não precisa fazer nada, não precisa orar. Se você tem convicção que você é salvo, tá gostoso, tá top, é isso. Mas se você tem dúvida, se você não tem certeza da sua salvação ou do seu relacionamento com Cristo, eu te peço em nome de Jesus, ore a Deus agora e diga para Ele que você precisa ter um relacionamento com Ele, que você precisa ouvir a voz dEle, para que você não desvie do caminho, não caia em ciladas e que o seu ministério seja funcional.
Só quem crê e quem quer e quem precisa. De novo, se você já é crente, amém. Se você já é batizado, boa. Mas se você tem dúvida da sua salvação, abre a sua boca e fala em alta voz, aí no seu lugar: Senhor Jesus, hoje eu te aceito de verdade como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê o direito da eternidade. Senhor Deus, hoje eu começo a ouvir a tua voz, a ser direcionado pelo teu Espírito, para que se cumpra em mim a tua vontade, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bate palma para Jesus. Obrigado.